A paz de Jesus e o amor de Maria. Feliz Páscoa! Aqui estamos nós nessa oitava da Páscoa, ainda sentindo o agradável perfume da ressurreição de Cristo, né? Ainda estamos aqui com os nossos ouvidos e o nosso coração processando toda esta boa nova da vitória da vida sobre a morte, vitória de Cristo, que é nossa vitória também, porque nós estamos unidos a Cristo pela graça do batismo. Este sacramento, através do qual nós passamos da morte para a vida e fomos enxertados em Cristo e também na sua igreja. Então, é neste clima pascal que nós nos encontramos hoje para uma conversa bem interessante sobre o impacto da ressurreição nos primórdios da igreja, ou os efeitos da ressurreição. Então, nós vamos falar sim da ressurreição de Cristo, mas nós vamos falar das consequências da ressurreição na nossa vida pessoal e também na vida da igreja, né? Então, eu queria voltar o nosso foco para o livro dos Atos dos Apóstolos, que, como sabemos, é a continuação do Evangelho segundo Lucas, já que Lucas é o autor dos dois livros, né? Lucas Evangelista. E então, os Atos dos Apóstolos, que é este livro que vai nos acompanhar aí ao longo destas 7 semanas do tempo pascal, que finaliza com o Pentecostes, mas o livro dos Atos dos Apóstolos, já no capítulo 2, ou seja, no comecinho do livro, ele já fala da experiência de Pentecostes, né? A experiência da vinda do Espírito Santo prometido através do Pai e do Filho sobre a igreja orante. De nossa parte, nós vamos comemorar esta vinda do Espírito Santo, né, como línguas de fogo que pousam, né, sobre os apóstolos e a Virgem Maria, reunidos no cenáculo em Jerusalém. Nós vamos celebrar isto em dia de Pentecostes, uma palavrinha que significa 50º, né, o 50º dia. Então são aí as 7 semanas. Mas no livro dos Atos dos Apóstolos, o Pentecostes já acontece no capítulo número 2. E tudo o que é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos já tem o impacto de Pentecostes, né? Já tem a presença e a dinâmica do Espírito Santo na vida dos apóstolos ali nos primórdios da igreja, quando a igreja nasce, né? Já que o nascimento da igreja se dá em Pentecostes. Então aqueles discípulos, eles são transformados, né? Impactados pelo Espírito Santo que se derrama, que é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, né? Aquele que falou através dos profetas e que se derrama copiosamente sobre a igreja. Inclusive, na versão do evangelista João, este Espírito Santo, ele é soprado, né? A Ruá, que é um nome hebraico para o Espírito Santo, este sopro, esta Ruá, ela é transmitida aos apóstolos no dia mesmo da ressurreição, né? Então, a lógica do evangelista João é diferente da lógica do evangelista Lucas, né? Então, para Lucas, o Espírito Santo é derramado em dia de Pentecostes, o 50º dia, ou seja, depois de 7 semanas, né? Mas para o evangelista João, o Espírito, ele é soprado sobre os apóstolos no dia mesmo da ressurreição. Então, o Cristo se manifesta na comunidade, né? Ele diz ali, a paz esteja convosco, e em seguida ele sopra sobre a igreja o dom do Espírito Santo, já transformando aqueles apóstolos. E nós vemos que antes da chegada
do Espírito Santo, os apóstolos estavam ali todo amedrontados, né, ainda vivendo no medo, na preocupação da perseguição, né, estavam ali fechados naquela casa, né, com medo de serem presos pelos adversários de Jesus, quer dizer, se fizeram aquilo com Jesus, o colocando na cadeia, inclusive condenando ele à morte de cruz. Então os apóstolos todos amedrontados ali, então antes do recebimento do Espírito Santo, né? Por isso mesmo que ao se manifestar, Jesus ressuscitado logo já lhes transmite a paz, né? Não a paz do mundo, que é uma convenção de não violência, mas a paz verdadeira que nós chamamos shalom, né? O shalom hebraico, né? Que é esta paz plena, por saber que Deus está conosco e que ninguém pode tirar essa paz. Então Jesus ressuscitado vem e transmite esta paz para aqueles apóstolos que estavam amedrontados. E então tudo se transforma, né? A partir daquele momento em que se recebe o Espírito Santo do Cristo ressuscitado com o Pai, então a vida daqueles apóstolos é transformada, né? Eles deixam de ser medrosos, deixam de ser covardes e se tornam corajosos anunciadores, né, de Jesus Cristo e da sua vitória sobre a cruz e a morte, né? Então a gente vê o poder do Espírito Santo que vai agindo. E então o impacto da ressurreição vem acompanhado do impacto da chegada do Espírito Santo. E nós, católicos, lá na vigília pascal, no sábado santo, nós renovamos o dom do Espírito Santo em nós quando renovamos as nossas promessas batismais. Vocês se lembram? Fizemos a renúncia ao mal e professamos vigorosamente a nossa fé, e também completando com o rito da aspersão com a água benta, para nos lembrar o dia feliz do nosso batismo, quando com Cristo nós passamos da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Então nós também somos um povo cheio do Espírito Santo, né? E como se não bastasse o batismo, nós confirmamos o batismo no dia do nosso crisma, né? Quando nós recebemos a plenitude da unção na nossa testa pelas mãos do bispo ou do seu legítimo representante. Então nós somos um povo cristão, nós somos um povo ungido, né? E a gente precisa desse Espírito Santo para que a gente possa compreender plenamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e também receber a plenitude dos dons, né? Para que a nossa mente, a nossa compreensão se abra. É muito interessante que no Evangelho de Lucas, especificamente na passagem dos discípulos de Emaús, então Jesus, que ali é confundido com um peregrino que caminha junto com eles, Jesus diz, né, como vocês são lentos para entender e compreender que o Cristo deveria passar por todo este sofrimento para completar a obra do Pai e então entrar na sua glória. Então, de fato, nós sozinhos não somos capazes de compreender toda essa plenitude da ressurreição de Cristo. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental para que a gente possa não apenas compreender a ressurreição, mas principalmente experimentar esta ressurreição, né? Para que sejamos testemunhas
não apenas transmissores de uma verdade fria, né? Mas testemunhar aquilo que nós mesmos experimentamos, né? Então precisamos muito da ação do Espírito Santo. Então podemos dizer que o tempo pascal também é um tempo forte de abertura ao dom do Espírito Santo. Toda a igreja, né? Desde o Papa, né? Os bispos, né? Os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, as religiosas e religiosos e todo o povo de Deus, nos abrirmos a esta experiência do Espírito para que possamos ser boas testemunhas de Cristo ressuscitado nos tempos de hoje. Porque as mulheres e homens também, na atualidade, buscam um sentido para a vida, buscam um Cristo que nós anunciamos que está vivo, está presente no meio de nós. Eles querem ver, e para que eles tenham acesso a essa verdade, eles devem ver a nossa vida, o nosso testemunho, né? A forma como nós encaramos a vida, inclusive a própria morte, né? Na certeza de que Deus nos acompanha, né? Sem contar que é o Espírito Santo que torna possível a comunhão entre os irmãos, já que nós somos tão diferentes, né? Somos tantos, somos muitos, e cada qual com a sua forma de pensar, de agir. E se nós pensamos na igreja no seu conjunto, a igreja universal, então são tantos povos, tantas culturas, tantas línguas, tantos idiomas, tantas expressões. Então nós precisamos muito do Espírito Santo, que vem dar esta harmonia para a igreja, para que nós não sejamos um monte de pedras juntas apenas, mas que nós sejamos um templo, né, edificado no Senhor, né, um verdadeiro santuário, que é a presença do Cristo, lembrando que o Cristo ressuscitado é a cabeça da igreja e que esta é o seu corpo, né? Então Cristo como a pedra angular, a pedra que é o fundamento da igreja, e a igreja então, né, ali são esses tijolos que se elevam e que estão ali apoiados nas colunas que são os apóstolos e depois os seus sucessores, né, que na atualidade é o Papa e os bispos em comunhão com ele. Então, precisamos também ter esta coragem que tiveram os apóstolos para anunciar o Cristo, mas não um Cristo mutilado, um Cristo cortado apenas naquilo que convém, né, para a sensibilidade do mundo atual, não, mas um Cristo completo, né? Inclusive um Cristo incômodo, que nos diz verdades incômodas. E aqui eu trago presente principalmente a pregação de São Pedro, né? Apóstolo, que ele denuncia os erros da sociedade judaica do seu tempo, né? Então ele diz, inclusive porque ele foi testemunha, né? Ele diz: este Cristo que nós anunciamos a vocês, ele foi condenado e morto na cruz por vocês, né, pelos sumos sacerdotes. E então, inclusive quando houve a opção de escolher entre o Cristo e Barrabás, aquele ladrão, vocês escolheram o ladrão e preferindo matar o autor da vida. Então olha só, é uma verdade incômoda, mas o apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele não tem vergonha de expressar toda a verdade, né? O que acaba produzindo nas pessoas que o ouvem um desejo de um arrependimento, né? Um desejo de vida nova. Eles perguntam: então agora, irmão, o que nós devemos fazer? E então Simão Pedro vai dizer, né, que vocês sejam batizados, né, que vocês se convertam e que vocês possam deixar para trás a vida velha de pecado e possam se afastar desta geração pecadora. Então
O Simão Pedro, ele teve coragem de dizer isso na força do Espírito Santo. E nós hoje, como igreja também movida pelo Espírito Santo, neste tempo pascal, precisamos ter a coragem de chamar as pessoas dos nossos tempos para a conversão. Porque senão nós continuamos vivendo a vida velha do pecado e continuamos matando o Cristo que está presente naquele que sofre injustiças, naquele que é perseguido, aquele que é vítima das mentiras, dos conchavos, né, dos poderosos de ontem e de hoje. Então, é muito importante que a gente tenha essa coragem, a coragem de Pedro, a coragem de João, de Tiago, de Mateus, né, de ir pelo mundo e anunciar o Cristo que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que é a melhor de todas as notícias, né? O mundo aguarda ansiosamente para escutar esta notícia que tem poder de transformar vidas, converter corações, transformar famílias, comunidades inteiras e, por que não, transformar o mundo. O mundo nunca precisou tanto de Cristo como nos tempos atuais, né? Para que a gente passe de uma situação de injustiça, de morte, de violência, de guerra, para uma outra situação de paz, né? De concórdia, de perdão, de reconciliação. E antes de encerrar, eu quero falar também sobre o poder do Cristo ressuscitado no Espírito Santo, que permite à igreja a realização de sinais e prodígios, né? Que muitas vezes nós chamamos pelo nome de milagres. Então nós vemos também que Simão Pedro e os outros apóstolos, eles acabam sendo meios para que o Cristo ressuscitado continue realizando milagres, curas, né? Então nós vemos ali também nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos que Pedro junto com João, né, indo para o templo de Jerusalém para a oração das 3 da tarde, ali eles encontram aquele paralítico que também era um mendigo, e então ele pede esmola, né? E o Pedro e o João dizem: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós lhe damos, em nome de Cristo, levanta-te e caminha. E então acontece aquela cura em nome do Cristo ressuscitado, e claro, no poder do Espírito Santo, já que eu te falei que o Pentecostes acontece logo ali no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Então, é a igreja que continua a missão de Cristo, a missão de curar, a missão de restaurar a dignidade humana e a dignidade de filho de Deus também. E claro, pelo poder da fé, a fé que estava no Pedro e no João, mas a fé que estava também naquele mendigo que era paralítico. Então acontece ali esta cura, e todos ficam surpresos, né? Nossa, o que aconteceu? E Pedro fala: por que vocês ficam olhando para nós como se tivéssemos sido nós que houvéssemos curado aquele homem? Mas aquele homem, ele foi curado pela fé em Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. Então a gente percebe que este milagre, esta cura realizada ali por Pedro e por João, é uma oportunidade já para anunciar o Cristo e também chamar as pessoas à conversão e à vida nova, né? Outra coisa que chama a atenção também é a origem humilde da nossa igreja, né? A nossa igreja não nasce em berço de ouro, né? Não nasce apoiada em seguranças materiais, seguranças humanas, não. A nossa igreja nasce na pobreza, né? Em fidelidade ao Evangelho. Então, realmente, um dos sinais, né, da presença do Senhor é justamente a humildade, é justamente a pobreza, confiando mais em Deus do que nos bens materiais.
E então a gente percebe também que a igreja não oferece apenas o pão material. Aquele mendigo paralítico, ele queria uma esmola, ele queria uma segurança material, ele queria talvez o pão para saciar a sua fome, mas o que a igreja dá é principalmente o pão da fé no Cristo ressuscitado, né? Então, claro, a gente tem que se solidarizar com a miséria humana e, na medida das possibilidades da igreja, na sua pobreza, dar aos pobres, mas não apenas a dimensão material, mas principalmente a fé, né? Que é a grande contribuição que a igreja pode dar a esta sociedade, tantas vezes caminhando para um ateísmo ou caminhando para o uso do nome de Deus em vão, é apresentar a fé inteira, a fé completa, uma fé que transforma a vida, né? Então, agora sim, encerrando, que a gente possa ver então os efeitos da ressurreição na vida dos apóstolos, que possa ser também na nossa vida. Então, temos, claro, tantas experiências de dor, de lágrima, de sofrimento, de doenças, de guerras, de injustiças, e às vezes isso quer nos paralisar, quer nos fechar, mas precisamos muito do Cristo ressuscitado, o príncipe da paz, que venha trazer a nós o shalom, que venha fazer a gente passar de uma realidade de medo e de fechamento para uma realidade de alegria e de abertura, para ir às nações e proclamar corajosamente que o Cristo está vivo, né? E ajudar as pessoas a sair, né, da situação de morte, de estarem sentadas à sombra da morte, para que possam experimentar este Cristo vivo, se converterem, receberem o batismo, o dom do Espírito Santo, se congregar na igreja, que é a presença desse Cristo ressuscitado, que caminha, né, rumo aos céus, né? Já que nós somos peregrinos neste mundo, este mundo não é a nossa pátria definitiva, de Deus nós viemos e para Ele estamos caminhando, queremos voltar. Então, que a nossa igreja caminhe nessa alegria, né? Caminhe nessa esperança, todos de mãos dadas, na solidariedade com os crucificados que vão passando da morte para a vida, né? Então eu encerro pedindo a intercessão da Mãe de Deus em nossa, a bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora que se alegrou com a notícia do seu filho ressuscitado, né, que teve ali a oportunidade, o privilégio de estar junto com o Senhor da vida, que é Cristo, né, o ressuscitado, a cabeça da igreja. Então, que Maria Santíssima possa interceder por nós, por nossas famílias, por nossas comunidades e pela igreja também. Fique na paz de Deus, uma feliz e santa Páscoa da ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Shalom.